Boa noite, pessoal, tudo bom? Mais um dia hoje, estamos aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre educação para educadores. Hoje nós vamos estar conversando com um grande amigo, Dr. Silvio, mestre na área de Direito, empreendedor na área de Educação e um grande executivo de mercado durante anos aí atuando com Direito na área da Economia, com os grandes bancos e etc. E hoje vai estar conversando com a gente um pouquinho aqui para trazer a parte para a gente poder entender melhor o que é um direito, o que não é um nosso direito, o que nós achamos que pode ser um direito ou o que às vezes a gente até confunde muito porque existem muitas coisas que são dúbias dentro do entendimento legal para nós que somos leigos, porque o profissional especialista da área é uma coisa, o que nós achamos é outra. E mesmo como empreendedor, mesmo como empresário, em alguns momentos a gente acaba confundindo um pouco. Então vamos lá, pessoal, bater um papo com o Silvio para poder ver o que ele colabora com a gente hoje, para a gente entender melhor um pouquinho essa questão do que nós podemos ou não podemos e o que nós temos ou não de direito. Vamos lá, esperar o Silvão entrar. Tá carregando. Boa noite, Silvio, tudo bem? Boa noite, Glauber, tudo bom? Obrigado aí pela apresentação aí sucinta e pelo convite. Me sinto honrado em poder debater esse tema com você, que é um amigo de longa data. Como nós havíamos falado semana passada, já estudamos há 10 anos atrás, né? Exatamente. Silvio, deixa eu só te pedir um favor, vira o telefone, porque senão o Instagram fica de lado, o pessoal vai te ver de lado. Melhorou? Melhorou, excelente. Agora a gente está te vendo bem. Se você conseguir deixar um pouquinho mais perto por causa da luz, só porque está escuro o seu rosto. Aí, tá bom. Tá bom? Show de bola. Tá ótimo. Silvio, obrigado. Desculpa pedir esses ajustes, é porque senão o nosso público acaba não te vendo ou te vendo de lado. Aí ia ficar ruim. Não, normal. É melhor a gente ajustar do que fazer errado, né? E eu acho que é exatamente um pouco do que a gente pode conversar hoje. Obrigado em primeiro momento por ter aceitado, né? Eu acho que esses 10 anos passaram muito rápido, desde o momento que tivemos a oportunidade de estudarem juntos, até hoje vir trabalhando e vim vivendo essa vida aí que tivemos de executivo e de empresário. E hoje a gente está aqui vivendo um momento muito diferente, né, Silvio? A gente está num momento que o mundo está completamente adverso em relação a todos os procedimentos, as causas, conforme vimos dentro de um século ou dois atuando no mercado normal. E hoje a gente tem muita particularidade acontecendo, né? Para quem não conhece, quem não viu de início, o Silvio é advogado, vou deixar ele se apresentar. Atuou comigo no MBA, que a gente teve a oportunidade de estar junto. E muito obrigado por estar aqui conosco hoje, Silvio. Pode se apresentar para todo mundo. Bom, eu por que favor. agradeço. Para quem não me conhece, me chamo Silvio Augusto. Atuo no mercado aí já há mais de 20 anos, vim de um grande banco, de um jurídico de um grande banco. Enquanto isso, também vim empreendendo com algumas empresas no paralelo. Hoje eu sou dono de um escritório de advocacia, a gente também atua para grandes bancos no Brasil e também temos uma escola de educação infantil. E o assunto hoje a ser discutido é justamente sobre a parte educacional, aquilo que muitas escolas vêm vivendo e vêm sofrendo, não só as escolas, mas os pais, mães, alunos, enfim. É um momento super complicado que a gente jamais imaginaria, né? Perfeito, perfeito. Silvio, eu acho que é exatamente isso, né? Até eu vou fazer um comentário, pessoal. Quando no passado o Silvio trabalhando dentro da linha financeira, vamos dizer assim, né, o jurídico para o financeiro, né, de uma grande companhia na área econômica do Brasil, eu vi o início do projeto, né, do colégio, da escola, né, Verdade. ali onde vai ser, como vai ser e coisas desse tipo, né? E hoje nós estamos no mesmo passo, Silvio, até colaborando com todo mundo, algumas pessoas que estão aqui conhecem, entendem. Hoje a gente vai seguir um pouco seus passos. Vocês tiveram a visão há 10 anos atrás que a área de educação era um bom mercado e hoje a gente está aqui trabalhando com isso. Então, de uma forma ou outra, acabou agregando valor, a gente é grato da mesma forma. Indo para esse ponto, Silvio, a gente sempre conversa muito sobre o que o educador pode, o
que o educador não pode, né? O que as instituições de ensino podem ou não podem, o que elas devem e o que elas não devem, né? De uma forma muito prática, a gente sempre tenta trazer para o nosso público que 80% é da área de educação, os nossos direitos, os nossos deveres, até onde nós podemos ir ou não, e como vai ser o mercado novo, porque a hora que acabar esse processo, a gente não volta para trás, não tem mais o mundo que existiu, vai ser um novo mundo, um novo mercado educacional, um novo mercado financeiro, um novo mercado mundial indireto que vai estar acontecendo, né? E aí, gostaria muito da sua experiência, do que você conhece, para poder colaborar com a gente, o que você vê no mundo jurídico que vai mudar. Sim, sim. Bom, tudo aquilo que foi pensado lá atrás, né? Praticamente hoje já não existe mais, né? Porque nós estamos em constante evolução. E a partir do momento que o mercado evolui, nós temos que evoluir conjuntamente, porque senão nós ficamos para trás. Lá no passado, verificamos que era uma boa possibilidade de abrir um colégio de educação infantil. Pouco posteriormente, nós abrimos o ensino fundamental, né? Aumentamos as salas. Então, começamos com o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, respectivamente. E desde então estamos trabalhando nessa área educacional, uma área muito bacana, promissora, uma área de muita responsabilidade, porque a gente lida com o bem mais precioso das pessoas, que são os filhos. E aí a gente não dá para não se discute questão de valor, né? Porque não tem valor isso. Então a nossa responsabilidade é muito grande, principalmente você educar o filho de uma outra pessoa, né? E a gente veio desempenhando bem essa função, até que nós chegamos aí nessa fase de pandemia, que mudou tudo. Claro, em termos de tecnologia, já era uma movimentação que vinha ocorrendo, até mesmo no meio jurídico, naturalmente. Aquele advogado que cuidava de uma causa só, lá no passado, não existe mais. Ele até existe, mas ele não consegue sobreviver no mercado que nós temos hoje. Hoje é tudo digital. Então, para vocês terem uma ideia, nosso escritório, Araújo Augusto, nós temos em torno de quase 90 mil ações. Como que você vai cuidar na mão de 90 mil ações? É impossível. É impossível. Então o mercado veio evoluindo tecnologicamente, as escolas permaneceram paradas, né? Porque com receio de uma evolução tecnológica, outros até não conseguindo evoluir desta forma, e por conta da pandemia as pessoas se viram obrigadas a fazer alguma coisa. Porque a partir do momento que o governo proibiu a abertura das escolas por conta da pandemia, as escolas teriam duas opções: ou fechar e não fazer nada e aguardar esse tempo melhorar e as coisas melhorarem, ou então começar a trabalhar de forma digital, tecnológica, dar aula online, e algumas escolas vêm fazendo isso. Algumas com bastante dificuldade, outras não. Mas é um caminho sem volta, de verdade, é um caminho sem volta. E mesmo que passe essa pandemia, ao meu ver, as escolas ainda vão mesclar um pouco aula presencial com a aula à distância, tentando fazer aquilo que for melhor para o aluno. Porque, como todos sabem, educação é um direito fundamental de todos, o Estado é obrigado, né, a incentivar isso daí. E os pais, por sua vez, devem fazer com que as crianças estejam sempre todas matriculadas. Claro, tem uma limitação de idade, que a gente pode até falar daqui a pouquinho, não quero passar muito o tema, mas respondendo aí as perguntas do Glauber, então eu acho que é um caminho sem volta mesmo, e sim, as escolas têm sim alguns direitos, escolas, pais, alunos e o Estado, alguns direitos e obrigações em relação a essa fase especificamente. Até a questão, Silvio, que você citou, eu acho bem interessante colocar isso, que a escola também, por mais que ela talvez não se adapte, né, ela não tem o direito de simplesmente fechar e virar para os seus alunos e falar: estamos fechados, você não tem mais acesso à educação, né? Até pela parte da obrigação que, se você tem uma instituição escolar, você tem uma obrigação junto aos seus alunos, né?
de honrar ele com aquele ano letivo, né? E em prol disso, ou as escolas adaptam ou elas adaptam. Elas não têm uma segunda opção hoje, né, Silvio? Sendo bem sincero no mercado. Juridicamente elas têm, óbvio, né? Mas hoje no mercado elas se adaptam ou, infelizmente, vai chegar um ponto que elas não vão estar mais aptas ao mundo atual. Até porque, infelizmente, a gente não tem uma prorrogativa de fim dessas diretrizes de fechamento parcial, fechamento total, mudanças de cenário e etc. E tal. Você fez um comentário que a tecnologia veio evoluindo na educação e que vem expandindo, né? Pessoal, eu conheci o Silvio, tive essa oportunidade em 2009, quando nós iniciamos um estudo junto, né? De lá para cá, em 2012, eu emergi da área de tecnologia para a área de educação e fui para a área de educação à distância. Ao entrar no mundo de educação à distância, Silvio, em 2014, nós tínhamos um cenário que nós prevíamos que em 20 anos o EAD equiparava ao presencial, tá? Isso eu estou falando de 2014. Nós estamos em 2020. Com a progressão do acesso do ensino à distância, com o desenvolvimento das metodologias, trilhas de aprendizagens, o desenvolvimento do educador, do pedagogo, dos empresários no cenário da educação, tudo que eles conseguiram corroborar de rico que virou o que é o EAD hoje, que simplesmente não é uma aula gravada, você tem uma contextualização de metodologia, mídia, gamificação, quiz, questionários, lives como essa, dinâmicas, avaliação por biometria, PNL. Você tem N variáveis hoje que a tecnologia te propicia no mundo da educação à distância que você consegue corroborar do mesmo tipo ou até um pouco mais para fazer uma avaliação de um aluno em alguns momentos, né? Nada vai substituir o presencial, pessoal. Nada substitui o presencial. A troca do aluno com o professor, a reunião que eu posso estar fazendo com o Silvio presencialmente em algum momento em breve, o abraço que você vai dar no seu familiar, nada vai substituir o presencial. Porém, no momento certo, na hora certa, com segurança. A tecnologia propicia, principalmente no mundo da educação hoje, grandes oportunidades de você ter uma aula de qualidade, de você ter um educador qualificado, de você ter um aluno recebendo o que ele receberia no presencial, como educação, como conteúdo, né, como necessidade para ele. Então, dentro deste cenário, a tecnologia ajudou muito. E hoje existe a dúvida, será que eu posso? Será que eu devo? Será que eu fecho ou não? Nesse último mês, Silvio, no atendimento que a nossa empresa faz de consultoria, nós recebemos algumas perguntas. Posso fechar? Não posso fechar? Será que eu fecho ou não? Dou férias ou não? Então, a gente vem articulando muito isso, porque o empresário que tem 400, 500 alunos dentro da sua escola e que não tinha uma metodologia nem de 20% do permitido já antes da regra do digital, né? Ou que não tinha um sistema de ensino, que não estava apto a esse ponto, hoje está completamente inseguro nas ações dele. Ou ele está fazendo o que nós chamamos de enjambre digital, achando que está dando um EAD. E não, infelizmente não está, né? Não está oferecendo isso. E aí é onde o pai, o aluno cobra. E aí vem aonde a necessidade da intervenção jurídica, né, Silvio? Sim, sim. Eu até brinco com alguns colegas, né? Porque eu tenho 4 filhas, né? Então, minhas filhas têm muitos amigos. Então, a questão, às vezes, os encontros são em relação a isso, né? Ô, Silvio, o que eu faço? Eu costumo dizer que o direito educacional, ele veio apenas para regular aquilo que é distante, que está contrária às questões relacionadas à educação. Por exemplo, o pai não concorda em pagar uma mensalidade por conta desse distanciamento. Então, na verdade, a busca de uma decisão judicial, ok, dá para você ir atrás do seu direito e tentar uma discussão nesse sentido. No entanto, o direito educacional é mais para regular as relações, né, entre as pessoas. Então, por exemplo, você me perguntou, né? Os pais, os pais com essa questão toda, às vezes ficam insatisfeitos e podem buscar. Sim, a todo momento, né? Toda pessoa tem direito a discutir aquilo que não lhe agrada, judicialmente falando.
Em termos de escola, principalmente nessa época de pandemia, há controvérsias, tá? Porque, como eu disse, nós estamos vivendo um momento super diferente. Nunca, em nenhum momento, nós tivemos uma situação como essa. Então, tudo é novo. É novo para a educação, é novo para o judiciário, é novo para as pessoas, é novo para os alunos. Então, nesse momento, a gente tem que ter muita cautela, né? E se ajudar. Eu costumo dizer sempre que, assim, numa situação como essa, a gente tem que conversar bastante. Tem que existir uma relação de confiança entre escola e pais. Eu acho que no momento, Silvio, me corrige se eu estiver errado, o advogado, mesmo tendo senso e conhecimento legal, o papel dele vai ser muito mais de intermediar e evitar problemas, né? E da escola, principalmente, dos pais também, se houver um discernimento na comunicação, né? Porque precisa ter uma comunicação um pouco mais amigável, né? Precisa haver um entendimento que tanto o empresário da escola, que está fazendo um investimento em tecnologia, tentando adaptar às suas realidades, quanto os pais, estão os dois aprendendo, estão os dois num momento novo, né? É óbvio que o jurídico está aqui para poder respaldar. Eu demorei uns anos para poder entender que um bom advogado na nossa vida muda tudo, né? Um bom advogado e um sério advogado, né? Um advogado que tem a ética, né? É o mais importante. Perfeito. Eu falo que, assim, eu comento que a gente pode separar de mulher, mas de advogado não, né? Não, a gente pode fazer o que for na vida. Eu não separo do meu advogado por nada, porque eu acho que ele sabe, ele me conhece melhor do que qualquer pessoa no mundo e os meus pontos fortes e fracos, né? Sim. Então, assim, o conhecimento legal é algo no Brasil essencial para quem hoje está no mercado e etc. E no ramo de educação e no ramo da medicina, nós temos os dois clientes mais críticos, né? Que um é o paciente e o outro é o aluno. O aluno porque é o filho de alguém, como você falou. E quando ele chega no ensino superior, porque ele já está num outro patamar, ele está buscando uma ascensão. Então, ele acha que ele tem todos os direitos também. E ali não é exatamente desta forma, né, Silvio? Porque você está numa sala de aula, você tem que ter respeito com seus pares, com seus professores, que são os seus gestores naquele momento, e assim sucessivamente. E esse momento da polarização, infelizmente, que nós estamos vivendo, do enriquecimento de fake news e etc e tal, há uma intervenção desnecessária de alguns pontos, até governamentais, no mundo privado, que tem corroborado para assuntos desnecessários, para momentos desnecessários, e até um pouco colocando, vulgarmente falando, lenha na fogueira, né? Aonde deveria ter uma intermediação, uma comunicação e um apoio, hoje a gente tem problema, né? Sim. Aqui no Nordeste, nós tivemos intervenção do Ministério Público em relação a algumas universidades presenciais para poder ter mudança de valores e até um ponto de período de interrupção de ciclo para que eles se adaptassem para poder continuar as aulas. Porém, eu acredito que poderia ter tido eu não digo uma intervenção, mas uma mediação. Uma mediação. Porque a hora que o governo se coloca como uma intervenção, o lado leigo acha que ele está completamente certo. E aí, infelizmente, a gente não vai para o jurídico, a gente vai para o achismo, né, Silvio? Que é o que você falou. Advogado, às vezes, sem ética ou uma pessoa sem conhecimento atrapalha completamente uma intermediação amigável. Você acaba estragando a possibilidade de uma composição. Porque você, advogado, orienta o cliente a buscar algo que ainda não é uma decisão majoritária. Por exemplo, teve uma decisão agora no estado da Bahia, recentemente estava até no tribunal, que uma juíza de primeiro grau determinou que uma escola X desse desconto nas mensalidades de 50%. E aí a escola recorreu, isso foi para o tribunal, chegou lá no tribunal, o desembargador falou assim, não, que absurdo é esse? Na verdade, a escola tem obrigações e deveres, os alunos também têm obrigações e deveres. Então, tem que existir aí uma análise individual
para ver se cabe aí sim um desconto. Ah, como ela não está tendo uma despesa X, ela pode dar um desconto. Ou o pai que não teve nenhuma perda nessa época de pandemia, continua recebendo seu salário, também não tem por que dar um desconto. Então, isso foi uma questão, inclusive foi cassada essa liminar agora recentemente, que a desembargadora falou assim, não existe uma lei que determine isso. Então, e aí, quando um advogado mal intencionado pode chegar e falar, não, nós temos uma lei assim, vamos entrar com uma ação contra a escola. Aí você prejudica todo um ciclo, né? Você prejudica a escola, você prejudica o aluno, você prejudica os pais, e não resolve o problema. E não resolve o problema. Você imagina, assim, desculpa até cortar sua fala, mas você imagina se isso vai para frente, aí vira jurisprudência. E aí o Brasil inteiro daqui a pouco está usando isso como muleta para poder as outras escolas falar, não, aí nenhum juiz mais vai querer ir contra aquele primeiro, né? Porque infelizmente você tem um colegiado onde é apoiado mesmo decisões erradas para você não virar oposição, né? E infelizmente a gente está num país onde você ser o empresário, você ser o que está provendo a educação ou aquele lado que precisa ser compreendido com um CNPJ é muito difícil nesse cenário que a gente vive hoje, né? E eu achei perfeito a sua colocação. Tem pais que precisam, infelizmente sofreram alguma queda financeira. Conversa com a escola. Conversa com a escola, conversa com a escola. Entra numa composição, faz um acordo, porque a escola também precisa, não tem como a escola deixar de receber. Exatamente. Só que tem alguns também, Silvio, que não precisam, porque estão trabalhando, estão tendo suas receitas da mesma forma. Então, o meio termo, que é a intermediação que a gente hoje vê como a composição que você colocou, né, deveria ser muito utilizado nesse momento e que não há, né? Porque o meio termo seria, poxa, vamos ser honestos os dois lados? Nós estamos tendo dificuldade para poder entregar o mesmo produto que você comprou. Perfeito. É uma dificuldade que é imposta a nível mundial, não é por nós, é por todos, né? Então, necessitamos do entendimento, necessitamos da conciliação, de uma composição de entendimentos de ambas as partes para poder fazer valer aquilo que a gente escreveu um dia. Só que o que a gente assinou no papel em janeiro, né, vamos dar um exemplo, Silvio, como assinamos o contrato anual letivo, infelizmente não tem como seguir a risca, porque o momento é diferenciado, né? Sim, sim. Eu acredito até que provavelmente devemos mudar leis do MEC em relação à educação base, em relação à educação fundamental, né? Nós hoje, aqui no canal que nós somos um instituto que representamos universidades internacionais para poder levar um programa de mestrado, uma oportunidade dentro do Brasil, né? E isso, graças a Deus, hoje, por intermédio de algumas leis e algumas mudanças que propiciaram em 2016, como um acordo de Haia, aonde possibilita que eu chancele um diploma que seja validado lá fora por um cartório internacional, chegar no Brasil e ser reconhecido. Então, sucessivamente, desta forma também, em prol de uma outra ocasião que ocorreu inoportuna em 2016, hoje a gente tem uma oportunidade educacional no Brasil, para os educadores, para os empresários e principalmente para os alunos, que hoje a gente fala de um investimento, mesmo trazendo um programa internacional para dentro de casa, para dentro do Brasil, oferecendo para os alunos no Brasil, é 50% de investimento financeiro. Eu trago um programa que ele tem qualidade igual e ou superior, no caso de algumas universidades, para um aluno fazer o seu estrito sensu, o seu mestrado no Brasil, com 50% a 40% menos do valor que o aluno investiria no Brasil. Só que para tudo isso teve que ter uma crise, teve que ter um caos em algum momento, né? Então, o que a gente tem que tirar de bom nesse momento e tentar evitar esse aproveitamento jurídico que às vezes ocorre, né, Silvio? É a intermediação e a comunicação. Porque vamos sair melhores, só que para sair melhores nós vamos passar por um momento de dor. E sem comunicação, tentando falar, não, a lei tal defende isso ou a lei tal defende aquilo, nesse momento a gente tem que usar do jurídico, do conhecimento legal dos nossos advogados para poder defender ambos os lados, porque nenhum dos lados pode bater, porque se bater vai ser machucado dos dois lados. Sim, sim. Como nós falamos, é um momento diferente, né? Se é um momento diferente, muda tudo, muda inclusive a relação contratual. Então, aquilo que você contratou lá no início, a relação contratual foi modificada, não modificada pelas partes, e sim por conta de uma situação do país. Então, a partir do momento que existe uma modificação
por uma pandemia, por exemplo, algo de extrema relevância, qualquer decisão judicial vai ser com base nessa pandemia. Se nós estivéssemos em uma situação normal, uma situação contratual entre as partes, né? Contrato assinado entre as partes, que um deve entregar a coisa e o outro deve pagar pela coisa, sim, existe uma série de relações, relação do consumidor, tem a parte, falando de parte educacional, MEC, Ministério Público, tem a ECA, por exemplo, que regulamenta, né, essas questões educacionais também. Então, assim, num momento normal seria discutível. Num momento como esse, a recomendação é conversa, não tem outra forma. Ah, você vai buscar uma decisão judicial, beleza, mas você não vai saber qual que é ela. Eu vou entrar com uma ação para você, mas eu não vou saber precisar quais são as suas chances de você ter êxito nela. E aí aquilo que já está ruim pode ficar pior, né? Com certeza. Ontem eu tive um diálogo com uma pessoa próxima a nós, porque ela tem uma filha que está numa escola particular, uma escola de pequeno porte, e que está tendo um pouco de dificuldade para poder implantar todo o sistema digital de EAD. Pessoal, para quem está assistindo a gente hoje, com segurança eu posso falar para vocês hoje que eu tenho um conhecimento na área de educação à distância de médio a avançado. Eu trabalho com isso há 8 anos consecutivos. Trabalhei para uma das maiores empresas do Brasil e do mundo, fazendo o que nós chamamos de expansão, que é crescer a área de atuação e o número de alunos. Consecutivamente, depois atuei regionalmente em alguns pontos para poder melhorar a qualidade da oferta metodológica do ensino à distância e diretamente com instituições próprias, né? Então, quando eu falo hoje de ensino à distância, a gente fala de uma composição de variáveis que tem que ser aplicadas para que o aluno tenha êxito na absorção do conhecimento. Ponto. E o educador em si, que faz essa intermediação, porque nada mais é do que o EAD na sua tradução técnica de intermediação por meio de tecnologia para o aprendizado do aluno. Só isso. Só que só isso existe uma variável muito grande, né, Silvio? São várias composições elementares para que a gente possa chegar na absorção correta do conhecimento. Então, assim, é mais ou menos como um remédio que você toma. Se você colocar a mais, ele prejudica. Se você colocar a menos, ele não funciona. Por que se eu coloco a mais, ele prejudica? Porque fica difícil a escolha, difícil o entendimento, difícil a absorção. Se eu colocar a menos, é fato que vai faltar conhecimento e no final do dia não tem a composição correta do conteúdo qual seria necessário. Então, hoje, para uma empresa, para uma escola, para uma faculdade local de muitos lugares que é presencial, que a gente sabe que às vezes estaria ralando há 10 anos, investindo no ensino superior, é algo de alto investimento, de alta necessidade de profissionais qualificados e uma coisa simples. As pessoas às vezes acham que é só gravar um vídeo. Não. Para você gravar um vídeo, tem diversos cenários. Por exemplo, hoje, se eu estivesse gravando uma aula, eu estou errado, Silvio. Eu tinha que estar no meio da tela, de uma forma composta, onde todos pudessem me ver, mais ou menos centralizado assim, olhando para a câmera, centrado, e de uma forma onde todos os tipos de aparelho pudessem ver. Celular, telefone, desktop, mobile, etc. Tal. Quando eu saio do centro da tela e volto para cá, para ficar confortável na cadeira, como a gente estava falando até antes do início dessa live nossa, às vezes eu posso prejudicar a visão de alguém, porque o equipamento daquela pessoa, às vezes, não tem a mesma proporção de visão de tela. E aí você vai para PDF, você vai para vídeo, você vai para exercício, para atividade, N composições. Então, um investidor pequeno, um empresário pequeno, para fazer essa adaptação, eu vou falar em 60 dias, tá? Vou falar nesse período que a gente está, é complexo, pessoal. Eu não estou falando nem de complicado, porque o complicado é algo que é fácil, você tem um ponto de sim ou não para resolver. O complexo são várias variáveis interligadas entre si para serem dadas uma resolução. Então, é muito complexo você chegar num ponto de falar, estou com uma solução pronta e apta para os meus alunos em 30, em 60 dias, tá? Vai estar parcialmente adaptado quem já tinha um estudo, quem já estava vendo algum fornecedor, analisando um projeto digital na escola, na instituição, em outro ponto. Vai estar completamente no primeiro passo do EAD, as instituições que não estavam preparadas. E aí você tem qualificação do seu docente, entendimento da gestão do que é necessário ou não naquele momento, né?
um compliance jurídico para entender até onde você pode ir ou não, ou o que deveria acontecer, chamar a comunidade para uma conversa digital e falar, pessoal, nós vamos fazer um teste, nós vamos mudar, nós vamos fazer isso, aquilo, para que não haja esse conflito que está havendo. E, infelizmente, no Brasil, a gente há muito mais a modalidade do conflito do que da intermediação, né, Silvio? Sim. O Glauber, você falou uma coisa super importante, meu, que as pessoas têm que parar para repensar, né? Por exemplo, você comentou que existe uma série de situações por trás de tudo isso, para você montar uma aula, para você preparar o aluno, para você colocar em funcionamento essa parte digital, né? Essa aula online. Então, até outro dia eu estava conversando com a minha esposa aqui, uma professora nossa lá do Colégio Novo Método, para mandar um vídeo, por exemplo, de 30 minutos, fazer uma aula de 40 minutos, ela tem que se preparar 3 horas, porque é aquilo que você falou, ela tem que saber centralizar no vídeo direitinho, ver se a iluminação está ok, se o áudio está bom, e uma série de outras questões. Então, o pessoal fala, mas pô, está dando uma aula de 1 hora para o meu filho, quando ele teria 4 horas se fosse presencial, né? Mas essa 1 hora, pode ter certeza que o trabalho deu 4 horas de preparação, de revisão, porque tudo é revisado, né? Então, não é fácil. Desculpa até cortar, Silvio, mas a composição do ensino à distância, ele é somatório. Ele é somatório do que? De autoconhecimento, autoestudo, pesquisa, que o brasileiro não tem costume da pesquisa, né? As nossas crianças, infelizmente, elas não são doutrinadas à pesquisa, porque nós não nascemos com essa base. Então, assim, até eu falo que na nossa faixa etária, talvez nós lemos um pouco mais porque não tínhamos tanta tecnologia. Hoje, as crianças são muito mais visuais, então tem que mudar a metodologia porque elas são cognitivas, elas não vão estar lendo tanto. Elas são inundadas de áudios, vídeos e imagens, onde a gente tem que fazer uma cognação entre 3 ou 4 itens para poder passar um conhecimento para esse jovem, essa criança, ou esse adulto no início do desenvolvimento da sua carreira profissional numa graduação. E aí, a hora que a gente fala de 1 hora de um vídeo dado por um professor, muitas vezes, Silvio, isso é super legal que você tocou, muitas vezes 1 hora de aula EAD tem a composição de umas 2 ou 3 horas de aula presencial. Não há interrupção, não há... Como é que eu posso falar, pessoal? Me desculpa que fugiu a palavra. Não fica raso. Questões externas, né, que acabam influenciando o dia a dia da aula. Perfeito. Você não divaga a informação, né? Glauber, mas a troca na sala de aula é rica. Claro que é rica. Mas se você pegar o que um professor qualificado troca de conteúdo durante uma aula, num monólogo que ele está fazendo para você poder absorver, muitas vezes dava meio período de um dia de aula. Por quê? Porque ele tem que falar, ele tem que retornar, ele tem que responder, ele tem que trocar. Pessoal, eu não estou falando que isso não é importante, eu não estou falando que isso não é educação, que isso não é conhecimento. Claro que é conhecimento, mas a gente tem que compreender que 1 hora de simplesmente download de um professor qualificado, você vai ter 3, 4 horas pós-aula de autoestudo, desenvolvimento, entendimento, rever o vídeo muitas vezes, né? Se você fala, poxa, peraí, deixa eu voltar ali na colocação daquele professor. Às vezes ela refaz 4 vezes o mesmo vídeo. Simples assim, tanto no desenvolvimento do conteúdo, quanto no desenvolvimento do estudo do aluno, indiferente da época atemporal desse aluno, né? Eu acho isso fantástico. Eu vou aproveitar para poder comentar 2 comentários aqui, ficou até redundante, né? Desculpa te interromper, eu ia até te falar isso aí, Glauber. Está conosco aqui a professora Vera Curriel, que é uma diretora de ensino, delegada de ensino super competente, querida, amiga da família e que conhece tudo sobre educação. Professora, enfim. Então, ela até fez um comentário bacana, eu acredito que é esse que você vai falar aí, mas pode seguir. Não, Silvio, perfeito. É exatamente o comentário dela. Não que os outros não foram ricos também, tem outros excelentes, né? Mas eu até fixei aqui que a gente tem, pessoal, comentários assim. A parte digital é um mundo que nós desenvolvemos muito, então, assim, nós gostamos sempre de compartilhar. Eu fixei o comentário da professora Correal. Muito obrigado por estar nos prestigiando, professora.
Agradeço muito esse momento, porque hoje nós entendemos que o home office não é fácil. A gente está se adaptando também a um contexto geral de trabalho, família, educação, né? E ela fez um comentário muito propício aqui, né? Eu vou ler para todos. Acredito que o futuro será de uma escola híbrida, contudo, educação infantil, fundamental, anos iniciais. A importância de um professor é fundamental. Professora, a senhora está corretíssima. Se a senhora tiver a oportunidade depois, segue lá o nosso Instagram do Instituto, é iuea.mestrado. Nós estamos com esse caminho, esse intuito, esse foco. Não estou fazendo propaganda, não estou falando qual programa que nós temos, o que nós vendemos, o tempo dele, a periodicidade, nada disso. Só comento que somos dedicados à educação. E nesse momento, o tema-mãe de nossas lives é educação para os educadores. Por quê? Porque precisamos apoiar o nosso meio, Silvio. E o comentário da professora foi completamente de autoconhecimento. O ensino ele vai ser híbrido. A troca nunca vai ser substituída. Eu fiz uma reunião há umas 2 semanas atrás, Silvio, com algumas pessoas do Grupo Ser, algumas pessoas do Grupo Croton e assim de alguns outros grupos educacionais em uma reunião de troca de compartilhamento de informações que nós temos, né? Poxa, o mercado está assim, o mercado está assado, para onde estamos indo, para onde não estamos indo, como que vai ser, como que não vai ser. É híbrido, não tem mais o que fazer. O high touch, o toque, o abraço da professora no aluno infantil, pegar aquele aluno que não está muito bem no colo aquele dia, o parabéns para aquele aluno do ensino fundamental que está progredindo para o ensino médio, o sucesso do aluno que passou no Enem, que você fala, poxa, obrigado por ter sido meu aluno, e sucessivamente o aluno fala, obrigado por você ter sido meu professor, nada vai substituir o presencial. Porém, o híbrido é o caminho do futuro. Nós não ensinamos mais ninguém a nada na educação, Silvio. Nós ensinamos ele a estudar. Nós orientamos a forma de aprendizado. A gente não pega mais uma criança ou, enfim, um jovem ou um adulto e fala, olha, ouve o que eu estou falando que eu estou certo. Isso não existe mais. Eles nem aceitam isso, né? Eles nem aceitam isso mais. Ele não deve aceitar, exatamente. Eu acho, assim, pelo que eu vejo os nossos professores e mestres, e até em alguma aula ou outra que eu acabo entrando para poder fazer essa troca, eu sempre comento nas aulas de negociações comercial, que é onde eu aplico, porque eu falo, pessoal, eu vou compartilhar com vocês como eu acho que vocês deveriam estudar, ou como eu acho que vocês deveriam ter a ótica desse conteúdo, que é, olha esse cenário, tira a cabeça fora da caixa, lê mais um pouquinho, quando for fazer uma pergunta, leia novamente para ver se você não interpretou errado, ou seja, nós orientamos a modalidade de aprendizado, porque o novo aluno, ele tem uma capacidade de raciocínio que eu e você não tivemos, ele tem uma base de informação que nós não tivemos na nossa faixa etária. E assim sucessivamente, a gente não pode querer travar ele. Porque se eu travar ele, eu estou sendo pobre. E a hora que eu sou pobre, eu empobreço a educação. Né? Então, o comentário dela é perfeito. É o futuro da educação híbrido, professora. Agora, é ter um discernimento em relação a percentual. O quanto para cada lado, o como deve ser seguido, e aí a gente vai ter outra correção, com certeza, da BNCC logo em breve, para a educação base, e o MEC deve estar mudando um pouco as normativas da educação superior. Essa é a minha visão, tá? E que já vem sendo muito mudada no decorrer do tempo, né? E eu acho que legalmente isso, Silvio, é um ponto onde vocês têm um espaço comercial para poder estar trabalhando em breve, meu amigo. Sim, sim, sim. É uma questão que a gente já vinha trabalhando há um tempo, mesmo antes da pandemia, e isso era uma coisa que me preocupava muito, principalmente porque eu vivo a questão jurídica de tecnologia. A minha esposa cuida da escola, né? Então, a gente vem falando muito sobre isso. E todo mundo passando... Se todo mundo conseguir passar dessa fase, que é muito complicada, inclusive eu vi uma matéria essa semana que me assustou muito, em torno de... 30% das escolas já estão abrindo falência, escolas pequenas, né, de bairro e tudo mais. Então, a gente vai ter uma perda, sim, aí, significativa. Quem não conseguir se manter nessa pandemia, infelizmente, vai fechar. E, infelizmente, o nosso governo acaba não vendo isso daí. Eu acho que deveria ter aí algum pacote de auxílio para essas escolas, comércios pequenos e etc. Mas, infelizmente, não fica nas nossas mãos, né? Mas aqueles que conseguirem sair dessa situação complicada,
eu acho que vai se fortalecer lá na frente, porque passou por um momento difícil e vão ter bastante oportunidade de evoluir, trabalhar de forma híbrida, presencial, online, à distância, e aí nós vamos ter legislações, né, leis que assegurem os pais e as escolas trabalhar dessa forma, né? Uma coisa menos engessada. Porque, porque até antes dessa situação de pandemia, falando de forma legal mesmo, o aluno que se matriculava para ter aula presencial, ele queria ter aula presencial. O pai iria cobrar isso da escola. E vice-versa, aquele que ia fazer EAD não ia ter presencial. E por conta disso, as pessoas tiveram que se reformular, inovar, né? Fazer de outras formas. E eu acho, como eu disse lá no começo, lá é um futuro sem volta. Me assusta bastante, muito, porque essa parte tecnológica acaba passando por cima de tudo e de todos, e a gente tem que estar ali sempre evoluindo como pessoa, como cidadão e como profissional, e quem não se mexer acaba ficando para trás. Então, infelizmente é uma verdade. Infelizmente é uma verdade que você está falando. Vou fazer um comentário com todos, né? Há 3 anos nós atuamos com uma consultoria na área de solução digital, né? Para escolas e faculdades, etc. E eu vou falar uma coisa para vocês assim, nós temos excelentes profissionais hoje atuando conosco para a plataforma, para a mídia digital, para a comunicação digital. Não é à toa que a gente toda semana tem feito uma live com conteúdo educacional, né? E eu vou falar uma coisa para você, Silvio. Eu me senti um analfabeto digital na hora que aconteceu a pandemia. Eu juro por Deus para você. A gente se sente assim a todo momento, cara. Eu olhei para o mercado, olhei o que estava acontecendo, hora que, enfim, eu vou até comentar um cenário que ocorreu. Nós tínhamos em uma das nossas operações a modalidade do mestrado presencial, Silvio. Eu estava em Belo Horizonte, a 40, 50 quilômetros de Belo Horizonte, numa cidade, para poder fazer a aula inaugural de um programa de mestrado. Expectativa de 54 pessoas confirmadas. Desci em BH numa quarta-feira, viajei à noite, peguei na cidade, programação, adaptação, professores, esperando um outro doutor chegar em BH para a gente pegar ele para fazer a aula inaugural. Então, todo mundo que é da área de educação sabe que qualquer aula inicial, aula inaugural, enfim, aulão, como for chamar, o primeiro dia de aula de um programa gera uma expectativa em todos, né? Do programa, dos professores, da instituição. Você está envolvendo um novo momento de vida para todos. E principalmente quando a gente fala de mestrado, que é um upgrade, é uma diferença, é você separar o joio do trigo na área de educação. Na quinta-feira foi decretado o fechamento de todo o comércio, em todas as áreas, de todas as formas. E aí começou o nosso desespero, sendo muito honesto. Se comunicar com todos os alunos, travar o professor que estava viajando para poder chegar até lá, para a gente poder não ter deslocamentos desnecessários, custos extras desnecessários, entender se poderíamos fazer digitalmente, começar a analisar a lei em cima do que a lei nos defende ou a lei não nos defende e assim sucessivamente. Só posso corroborar com você que de 54 alunos confirmados, com inscrição confirmadas, que tínhamos para iniciar esse programa, hoje nós temos 14. Ou seja, nós tivemos ali quase 70%, 80% de perda. Nós não paramos. Nós paramos para poder o quê? Passar noites em claros, entender qual seria a nossa legalidade de continuar no modelo digital, professora, e aí nós fomos para o híbrido. Então, assim, nesse momento da pandemia, o MEC deliberou que pode ser feito defesa de banca online, as aulas que eram presenciais podem ser ao formato digital, porém, o retorno deve-se voltar ao formato que era contratualmente aberto, legalmente defendido, porém os alunos não aceitaram isso. Então, assim, de uma forma simples, existe o que é lei, o que é direito, o que é dever, o que é possível e o que o mercado aceita. Então, nesse momento que você fala, o aluno que era presencial, quer EAD, ainda existe um meio do caminho, as pessoas não querem. E aí, agora, eu faço um comentário. As pessoas vão ter que aceitar o EAD. O EAD veio para poder somar e corroborar na nossa vida. Sim, a tecnologia veio para poder ser um amigo. Então, assim, não adianta você pegar e ler um contrato, porque o contrato hoje também vai ter outras avaliações.
né? O direito vai respaldar você, com certeza. A lei é clara e justa. Para quem é claro e justo, para quem é injusto, ela não vai te ajudar. Não vai, não vai. Eu até, essa semana, eu fiz uma defesa. Eu fiz um artigo e depois eu fiz uma defesa sobre isso. Que, justamente falando sobre a época de pandemia e crise financeira no Brasil, né? Para aqueles que são oportunistas, não adianta tentar, porque não vai conseguir. A gente tem que ser justo. Até respondendo a questão aqui da Ju Zantucci, acho que é a irmã da Jéssica. Eu até fixei aqui porque é uma boa pergunta. Então, depois a gente responde ela então direitinho aí. Mas as pessoas que realmente precisam têm que jogar aberto. E aí eu não vejo por que a gente não ter uma conciliação, uma conversa a respeito. Agora, por exemplo, contratos de bancos que a gente cobra muito lá, né? Tem cara que não perdeu renda, ele não teve nenhuma perda financeira. No entanto, ele está pleiteando um desconto sobre um acordo que ele acordou lá atrás. Então, foi aquilo que você falou. E o pior de tudo, Glauber, que eu vejo, inclusive no pessoal mais novo, os adolescentes, os estudantes, eles não pensam a respeito. Geralmente, eles vão naquilo lá, o cara crachá, né? Aquele jargão brasileiro. Cara crachá. Eles não pensam que, para eles, poderia ser melhor. Lógico, um dia, 2, 3 dias presencial, legal. E aqueles outros 2 dias você pode ficar em casa, você não precisa se deslocar. O mundo é isso hoje, né? Então, mas eles querem a briga por brigar, entendeu? Sem pensar naquilo que é melhor, que pode ser melhor para ele, que ele vai ganhar ganhar economia de tempo, economia de dinheiro, economia e uma série de outras coisas. E aí eles partem por uma premissa que é ruim para todo mundo. Ninguém ganha com isso. Mesmo quem ganha ação não ganha com isso, entendeu? Silvio, as pessoas têm a premissa de achar que dinheiro resolve tudo, né? O dinheiro é muito bom para todos, né? Só que o dinheiro pontual, em algum momento, de uma forma desleal ou injusta, ele não vai multiplicar. Isso é um fato, né? E aí você ganhar uma ação por força de lei ou por má interpretação, enfim, etc e tal, eu acho que no final do dia a pessoa perdeu. Só que ela está achando que ela ganhou. Então a gente deixa ela ganhar porque aí é falta de inteligência, né? Eu vi exatamente também no estado da Bahia acontecer uma coisa que eu fiquei triste. Por ser educador, por estar no meio da educação, você também, a gente acaba entrando nesse cenário, né? Eu vi professores de uma instituição de ensino grande no Brasil recorrerem ao sindicato, advogado, etc, etc, tal, mandato de lei, que eles estavam sendo oprimidos para poder fazer algo que eles não foram contratados para aquilo, que era não atuar no presencial e sim atuar no digital, né? Que eles estavam sendo obrigados a gravar aulas ou atender alunos através do WhatsApp, por exemplo, e assim sucessivamente diversas colocações. É como você disse, um advogado viu uma oportunidade de juntar um grupo de pessoas e abrir uma causa em grupo, né? Que ele vai colocar lá 7 dígitos com certeza, perfeito? Ele vai ficar com 20, 30, 40% daquilo, se der alguma coisa ou não. Mas eu também vi uma coisa, uma pobreza de visão. A tecnologia, o ensino à distância, não veio para roubar o lugar do professor. Pelo contrário, o professor continua sendo o grande ator desse cenário. Porém, como em todos os momentos do mundo, vai se destacar aquele que suar mais. Vai se destacar aquele que se dedicar mais. A disciplina, a resiliência por aprender um ponto novo é quem vai ter a diferença, pessoal. O que o Silvio colocou, que é a discussão pela discussão, o dinheiro pequeno em algum momento não vai te trazer retorno, ele vai te trazer problema. Porque você pode até ganhar uma causa, por causa que a base jurídica da lei do CLT, dos 50, 100 anos que o Brasil pode ter aí de alguma visão mercadológica, vai te respaldar. Você vai ganhar alguma coisa em algum momento. Só que amanhã você vai perder. Porque simplesmente você está fora do mercado. O mercado não te compra mais. E aí, a hora que o mercado não te comprar mais, não vai ter aquele advogado que te colocou numa situação privilegiada para poder falar assim, não, agora eu vou te recolocar. Não. Porque ele pode ser o melhor advogado do mundo. Você não está pronto. Você chutou o balde lá atrás, sendo muito popular na colocação, né? Então, assim, tanto o aluno às vezes faz isso, Silvio, como às vezes o profissional da área de educação acaba entrando em algumas muletas, né? E, infelizmente, na nossa área de educação, a gente tem ainda um percentual de profissionais que atuam desta forma.
E aí a gente perde, porque quem perde é a educação. E no final do dia a gente não pode deixar a educação perder, porque é a única arma que a gente tem, né? Sim, sim. Silvio, você consegue dar uma resposta um pouco mais direta para a resposta da Juliana? Consigo sim. Bom, Juliana, a Juliana, para todos aqui que estão aqui, perguntou se existe algum embasamento jurídico que determine como a instituição de ensino Comportar na deve se concessão de desconto. comportar em relação a descontos, não é isso? É, como que a instituição de ensino deve se comportar na concessão de descontos e ou alguma flexibilização financeira? Se tem Sim, alguma coisa hoje que pode deixar a instituição um pouco mais confortável para isso, né? sim, sim. Bom, hoje não tem lei que determine, que obrigue as escolas a dar um desconto. O que existe é uma situação atípica que trouxe para o país uma insegurança enorme financeira. Muitas pessoas perderam empregos, muitas empresas fecharam e isso está virando um caos. O que existe é bom senso e flexibilidade das escolas e dos pais para chegar numa composição. Algo que de verdade seja factível para ele e para a escola. Não dá para uma escola pegar e dar um desconto, isso eu falo com legitimidade, porque a minha esposa é dona de uma escola, a minha irmã também é dona de uma escola, dá para sair dando 30%, 40%, 50% para todo mundo. Até porque nem todo mundo teve esse problema, essa situação afetada. Teve gente que continua empregado, graças a Deus, recebendo, etc. Mas as escolas que se sensibilizarem por isso e que atuarem em conjunto com os pais, eles vão perder um valor pequeno agora, um percentual agora, mas com certeza eles vão ganhar lá na frente. Eles vão fidelizar o cliente, eles vão fidelizar o aluno. O pai vai ver que o colégio, na hora que ele mais precisou, estava ali do lado dele. Soube de algumas escolas, inclusive da escola do filho da minha sócia, que eles não se comoveram com essa situação e não deram desconto para ninguém. Conclusão, perderam imediatamente 40% de aluno. E vai perder mais, né, Silvio? Provavelmente. E os pais que estão lá já estão falando, olha, só não tirei porque eu estou no final do ano, porque esse ano está perdido, mas o ano que vem não vai ficar mais lá. Então, assim, o que a gente tem que ter em mente é que todos somos iguais e que dinheiro não é tudo. A gente precisa se ajudar. Claro, a escola não pode ficar sem receber. O pai que pode pagar deve continuar pagando, até porque a escola tem que pagar professor, tem que pagar aluguel, tem que pagar água, luz, tem que pagar uma série de coisas. E se não fizer isso, vai fechar. E em contrapartida, o pai, aquele que perdeu o emprego, pô, a escola vai entender. Vamos fazer uma coisa que eu vou te ajudar e depois você me ajuda. Aquele me ajuda que eu te ajudo, né? Então, juridicamente falando, não existe nada legal que obrigue as escolas a conceder algum tipo de desconto, mas é de bom senso, é de bom tom que tanto pais quanto escolas tenham sinceridade, honestidade possível para compor um acordo a fim de que ninguém saia lesado nessa situação. Eu acho que é a principal parte. O bom senso, né, Silvio? Eu acho que até teve um colega nosso que colocou aí que é o bom senso. De uma forma muito simples, uma outra pessoa também comentou, né? Uma mão lava a outra. Exatamente, deveria ser isso, né? A educação é uma coisa que transformou a vida do Brasil com o decorrer dos anos. Eu não sei se é de conhecimento de algumas pessoas aqui, mas vou corroborar porque assim eu acho fantástico isso. O nível que a educação à distância do Brasil tomou é tão grande, tão bonito, tão rico, que hoje nós exportamos educação à distância. No ano passado, Silvio, eu fiz parte de um projeto que levou uma unidade da Universidade Cruzeiro do Sul para Hamamatsu. Então, nós implantamos uma unidade de ensino à distância em Hamamatsu, no Japão, para brasileiros. Ou seja, todos os brasileiros da comunidade de Hamamatsu, e só para ter noção que aquela comunidade tem 42 mil brasileiros, pessoal, hoje pode estudar na língua nativa dele, em português, trafegando através do Ministério da Educação de forma legal, por intermediação dos cônsulos dos dois países,
E ainda vou falar para vocês, eles pagam em lá, no valor justo para o mercado de lá. A instituição recebe aqui em real, com a transformação do valor, pagando todos os impostos que vocês possam imaginar, porque esse trade é altíssimo custo de imposto, Silvio, assim, supera o custo da operação, tá? Só que hoje é um exemplo que a Universidade de Cruzeiro do Sul colocou, uma ponta no Japão, que a Faculdade Fael da Lapa de Curitiba tem uma unidade nos Estados Unidos, se eu estou certo, é Boston, né? E assim sucessivamente, outras faculdades de ensino à distância estão colocando um ponto no mundo inteiro. E origem brasileira, por quê? Porque a gente tem uma qualidade na educação excepcional na nossa educação à distância. Então, é só aproveitar um pouquinho até o que a professora, a nossa amiga falou, Silvio, qual é o nome dela? Vera Curriel? Perfeito. A professora Vera Curriel falou, vamos para o híbrido, vamos ser flexível, vamos tentar dar uma contextualização. Eu fico muito feliz, Silvio, pelo seu conhecimento, pela sua história. Você ser um advogado renomado e conhecido e defender a intermediação do que simplesmente alguém falar de fora. Porque hoje a gente pode falar, não, nós tivemos com um especialista, com um advogado, que ele tem uma empresa na área de educação, ele tem a sua empresa na área jurídica e dentro do momento da visão, o melhor a ser seguido é vamos conversar, né? Eu acho que é esse o recado final que a gente pode deixar para todos, né, Silvio? Sim, sim. O recado é esse. Nesse momento, nada melhor do que você sentar e conversar de forma aberta e honesta. Eu acho que não pode ser diferente. Claro, vão ter aí outros profissionais ou pessoas, pais, querendo ganhar algo nesse momento. Sim, vai existir. Não temos como impedir isso daí. Mas acho que o bom senso, a questão de ter uma análise crítica daquilo que você conversar a respeito e poder ajudar, eu acho que é super importante. Não tem como ser diferente. Você vai entrar com uma ação, você vai gastar dinheiro do mesmo jeito. A empresa vai sofrer, mesmo que ela ganhe ação, ela vai também perder dinheiro. Então, assim, eu sou muito adepto à conciliação hoje, muito, muito adepto. Até porque o nosso judiciário está entupido, né? Não tem mais espaço para entrar processo. A verdade é essa. E quando alguém quer buscar um direito, demora anos. E a gente não tem muito o que fazer. Ainda mais numa linha, que aí eu posso falar do lado de grandes corporações que eu vi acontecer, pessoal, de uma forma muito sucinta, você olhar, você não tem histórico base para que seja corroborado ou não algum tipo de ação. Então, tem muita ação na linha de educação, né? Se você pode até confirmar isso, se eu estou certo ou não, que ela não tem uma jurisprudência. Então, vai ter que ser decidida preliminarmente por um juiz. E aí, normalmente, esse juiz não quer dar a sua cara a tapa. Então, ele puxa todo mundo para um acordo. Então, muitas vezes, a gente espera 2 anos, 3 anos, 4 anos para um juiz colocar todo mundo numa sala e falar, pessoal, vamos fazer um acordo? Né? Porque ninguém quer acabar ser disruptivo em algo que não tem base. E hoje, o MEC, a educação e etc., pessoal, está correndo atrás do que o mercado privado de educação construiu no Brasil. Então, quanto mais a gente conseguir ser conciliador, eu acho que a gente vai ter sucesso. Silvio, nós temos 1 minuto. Eu queria muito agradecer a sua participação conosco, a participação de todos que tiveram paciência para nos ouvir um pouco, ter essa troca. As mensagens foram muito ricas. Professora, muito obrigado. Juliana, muito obrigado. Glauco também, que comentou aqui, muito obrigado. Glauco é seu irmão, não é, Silvio? Glauco é meu amigo. Meu amigo. Meu irmão é Rafael. Você comentou mais por causa do nome que é parecido. Muito obrigado a todos, né? Eu acho que foi excelente a troca para a gente entender que há o direito jurídico e há a obrigação jurídica de todos os lados, do lado da empresa, do lado da escola, do lado do aluno. Só que nesse momento, pessoal, como em todos os outros cenários, na educação, na fome, enfim, etc., no transporte, vamos compartilhar, vamos trocar, vamos conversar, que a gente vai sair dessa com muito mais retorno do que simplesmente a gente tentar procurar um direito exigido por força, né, Silvio? Ah, sim, com certeza. Bom, Glauco, eu também quero agradecer, muito bom conversar com você. Fazia algum tempo que a gente não conversava sobre questões educacionais e direito, mais questões pessoais, né, do nosso dia a dia. Fiquei muito feliz pelo convite, muito bom ver que você está super bem, super qualificado, super requisitado na sua área, e eu fico muito contente de poder ser seu amigo. Agradecer as pessoas todas aqui que estão comentando, que são queridas, amigos queridos, colegas, enfim,
mãe, irmão, cunhado, cunhada, tá todo mundo aqui mandando mensagem pra gente, amigo, a Alessandra Curriel, que é filha da Vera Curriel também, que é uma grande amiga, o pessoal do escritório, tá todo mundo aí nos prestigiando, né? E queria finalizar aí parabenizando, né, hoje os professores todos, porque de verdade eles não são desqualificados, eles não estão atrasados, eles fazem milagre. A educação